E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou aqui novamente para que nós possamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, principalmente levando em conta que nós estamos tratando de um tema que despenca em prova, contratos administrativos. E no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre aplicabilidade de penas, de sanções administrativas, independentemente de autorização do Poder Judiciário. Só que antes, lembre-se de clicar aqui neste quadradinho para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. E logo na sequência, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você baixar o meu e-book bem recente, que eu divulguei agora, tem poucos dias, e que trata da preparação para concursos públicos de tribunais. Tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre essa outra cláusula exorbitante, que é a aplicação direta de penalidades contratuais. O que significa isso? Significa o seguinte: quando a administração realiza uma licitação, essa licitação vai dar origem, em regra, a um vencedor. Esse vencedor da licitação vai ser convocado para assinar um contrato administrativo com o poder público. Acontece que durante a execução daquele contrato administrativo, porventura, pode acontecer alguma irregularidade. Pode acontecer, por exemplo, de a empresa que venceu a licitação descumprir alguma cláusula do contrato. Pode acontecer, por exemplo, de a empresa simplesmente abandonar a execução do contrato. Então pode acontecer N situações. O fato é que a própria Lei 8.666, ela já prevê algumas dessas situações, que caso venham a ocorrer, vão assegurar à administração pública a prerrogativa de aplicar sanções, de aplicar penalidades a essas empresas, a essas pessoas que até então haviam sido contratadas para prestar determinados serviços, executar determinadas obras, entregar determinados bens, etc. Em resumo, a administração pública ela tem a prerrogativa de aplicar sanções aos contratados, àqueles que assinaram contrato administrativo, sem precisar de autorização do Poder Judiciário. Tá bem? E nas provas de concurso, por óbvio, nas provas do concurso, da OAB, o que vai acontecer? As bancas vão cobrar quais são essas penalidades. Então é muito importante que você memorize o artigo 87 da Lei de Licitações. E ele vem dizer o seguinte: pela inexecução total ou parcial do contrato, então às vezes foi descumprida apenas uma das cláusulas do contrato, ou então simplesmente o particular descumpriu o contrato como um todo, deixou de executar o serviço. Nesse caso, a administração poderá, garantida a prévia defesa, anote aí, a administração pode aplicar penalidades diretamente ao contratado? Pode, mas ela sempre tem que assegurar o contraditório e a ampla defesa, tá ok? Então, pode aplicar ao contratado as seguintes sanções. Primeiro, advertência. Aqui nenhum segredo, né? A advertência é aquele momento em que a administração simplesmente pega um papel e escreve: ó, você praticou uma série de condutas erradas, descumpriu, ainda que de forma mais superficial, uma cláusula do contrato. Já vou escrever para você aqui a advertência e colocar lá no seu assentamento. Beleza. Então a advertência na prática não traz uma repercussão tão grande, mas essa advertência, amanhã ou depois, pode servir para evitar, ou melhor, para ensejar a aplicação de uma penalidade mais grave. Porque às vezes foi advertido, alguns dias depois pratica uma conduta semelhante. Uma nova advertência, nova advertência, nova advertência. Não dá. Então vai chegar um determinado momento que o número de advertências ele vai chegar ao limite e vão embora logo aplicar a penalidade. Não há um número limite de advertências. Isso vai ser analisado caso a caso, situação por situação. Então a primeira penalidade é a advertência. Segundo, uma multa na forma prevista no edital ou no contrato. Então vai ser aplicada uma multa. Ó, você vai pagar tantos mil-reais porque deixou de executar o contrato. Vai pagar tantos mil-reais porque praticou uma irregularidade. Nesse sentido, tá? Terceira penalidade. A suspensão temporária
de participação em licitação e também o impedimento de contratar com a administração por um prazo não superior a 2 anos. Tá? Por um prazo não superior a 2 anos. Ah, professor, então como sanção, aquela empresa vencedora da licitação pode ser proibida de continuar participando de licitações? Pode continuar. Ô professor, aí aqui eu tive uma dúvida, que inclusive já vi em prova. A dúvida é a seguinte, vamos supor que essa sanção de proibição de participar de novas licitações ou contratar com a administração tenha sido originada lá na administração pública federal. Sei lá, uma autarquia federal é que impôs essa sanção a uma determinada empresa. Pergunta, essa sanção vai repercutir só na esfera federal, ou seja, essa empresa fica proibida de participar de licitações apenas na esfera federal ou também alcança as esferas estaduais e municipais? Também alcança. Então o Superior Tribunal de Justiça já tem o entendimento de que se foi aplicada essa sanção na esfera nacional, na esfera federal, essa sanção também vai se repercutir nas outras esferas, estadual e municipal, ok? E justamente para evitar fraude. Por quê? Eu não posso licitar na esfera federal, mas não? Vou para as esferas estaduais e municipais. Por isso é que não pode, tá bem? Inciso 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto durarem os motivos determinantes da punição. Então aqui não tem negócio de prazo não superior a 2 anos. Não existe isso, tá bem? Aqui, ó, enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Tá vendo? Então aqui o que você tem que entender é o seguinte, essa sanção vai perdurar enquanto perdurar aquela situação. Enquanto não houver a reabilitação, enquanto não tiver sido resolvida aquela situação, está valendo essa proibição de licitar. Ok? Então essas são as sanções que podem ser aplicadas pela administração pública aos contratados. Só que você também precisa conhecer as orientações dos artigos 1º, 2º e 3º, porque vira e mexe são cobradas em prova. Então olha o que diz o artigo 1º, o parágrafo 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além de perda dessa garantia, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente. O que é isso? Em breve nós vamos falar um pouquinho mais sobre garantia para participar dos processos licitatórios. Por enquanto, quero só que você entenda de forma bem superficial o seguinte. Às vezes no edital estava escrito o seguinte, para participar da licitação, o interessado vai ter que apresentar uma garantia equivalente a 5% do objeto do contrato. Então vamos supor que o objeto que está sendo licitado é uma obra no valor de 100 milhões de reais. Então, para participar daquela licitação, o interessado tem que apresentar uma garantia para a administração num percentual em regra de 5%. Então teria que depositar, por exemplo, em dinheiro na conta da administração 5 milhões de reais. Tá vendo? Depositar em dinheiro na conta de administração 5 milhões de reais. Essa é uma possibilidade. Tá vendo? Tá bem? Agora vamos supor que durante a execução do contrato, essa empresa tenha cometido uma falta gravíssima e a administração tenha aplicado então uma multa de 7 milhões. Olha só, o valor da multa é superior àquele depósito que a empresa tinha feito na conta da administração para participar da licitação. É superior. A multa foi de 7 milhões. Nesse caso, o que vai acontecer? A administração vai simplesmente reter os 5 milhões que foram depositados a título de garantia e ainda aquela empresa vai ficar com um débito de 2 milhões. Nesse caso, então, a administração vai fazer o quê? Vai poder reter eventuais pagamentos que são devidos àquela empresa ou então cobrar essa dívida judicialmente.
Assim diz o parágrafo 1º do artigo 87. Parágrafo 2º. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, tá vendo? 1 é advertência, 3 suspensão e 4 declaração de nulidade. Então essas sanções poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, ou seja, com a multa, facultada a defesa prévia dos interessados no respectivo processo no prazo de 5 dias. Então o que está escrito aqui é o seguinte: a administração pode aplicar uma advertência mais multa ao mesmo tempo. Suspensão temporária mais multa. Declaração de inidoneidade mais multa. Cuidado, viu? Isso cai muito em prova. Parágrafo 3º. A sanção estabelecida no inciso 4º, que é isso aqui, ó, declaração de inidoneidade, é de competência exclusiva do ministro de Estado, secretário estadual ou municipal, conforme o caso, né? Óbvio que se for em âmbito federal vai ser do ministro, não vai ser do secretário estadual ou do secretário municipal. Facultada à defesa do interessado, no respectivo processo, num prazo de 10 dias da abertura de vista, ou seja, que o processo ficou disponível para o interessado consultar, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos da sua aplicação. Tá bem? Então eu quero que você grave essas informações sobre o artigo 87. Por quê? Porque elas são muito cobradas em prova. Tá bem? E aí, gostou do nosso bate-papo de hoje? Caso positivo, então, dê o seu joinha, poste os seus comentários aqui embaixo, que em breve eu dou uma passadinha por aqui para respondê-los. Combinado? Bons estudos para você e até a próxima aula. Tchauzinho!